Olá pessoal, na última aula a gente viu o problema da parada. Esse problema é interessante porque ele fala pra gente que o computador não consegue calcular tudo, né? Não consegue computar tudo. Em termos formais, o que a gente quer provar é a indecibilidade da linguagem, a gente chama de AMT, né? Uma linguagem A na máquina de Turing. O que a gente quer, né, com o problema da parada, de certa forma, assim, ela fala pra gente que essa linguagem aqui, que eu vou descrever, né, para uma máquina de Turing M e uma string W, e, né, onde M aqui é uma máquina de Turing, então esse M aqui é uma máquina de Turing, e M aceita W. Então eu tenho essa linguagem e eu quero saber se uma máquina de Turing consegue reconhecer essa linguagem, né? Decidir, né? Decidir. Se a máquina de Turing consegue decidir essa linguagem. O que significa decidir? Se ela vai dar um resultado aceita ou rejeita. Né? Decisão quer dizer se vai aceitar ou rejeitar. Quando a gente fala reconhecer, que ele vai aceitar, rejeitar ou ele vai travar, né? A máquina pode entrar em loop. Vai ter um loop aqui que a máquina vai parar. Então, o problema da parada é, né? Será que eu consigo identificar que a máquina vai parar? A gente viu que isso é uma contradição, né? Então a gente não consegue saber que a máquina vai parar ou não. Então, essa linguagem aqui, a gente sabe que ela não é decidível, né? Então, uma máquina de Turing para reconhecer essa linguagem aqui, para decidir sobre essa linguagem, a gente não consegue fazer. E o que é interessante é que a partir disso, desse resultado, a gente consegue identificar outros problemas que também que são indecidíveis. Né? Então, quando eu falo um problema não indecidível, então quer dizer que a gente não consegue computar. Né? A gente não consegue decidir. Se a gente não consegue escrever uma máquina de Turing, então a gente não consegue fazer um algoritmo. Né? A gente viu a relação direta entre algoritmo e máquina de Turing. Vamos agora falar de uma outra parte que é o capítulo 5, né, do livro, do nosso livro texto, que é a parte de redutibilidade. Aqui vai ser redutibilidade. Redutibilidade. Então quando eu falo aqui, né, vou falar que é uma redução, né, uma redução, estou falando de redução. Uma redução aqui vai ser uma maneira de converter um problema em outro, de forma que a solução para o segundo problema possa ser usada para resolver o primeiro problema. Então vou pegar um problema A, né, no caso vou pegar um problema A e reduzir para um problema B. Tem um problema A e vou reduzir para um problema B. Aqui quando a gente faz redução, eu posso pensar, né, eu vou fazer esse quadrado aqui, e esse quadrado aqui é uma caixinha, onde eu dou uma entrada, né, tem uma entrada aqui, e dá uma saída, né. Isso aqui a gente conhece muito bem, bem cara de um problema que a gente resolve, né, bem cara de algoritmo. E essa caixinha aqui é uma caixinha que resolve o problema A. Né? Vamos pensar que é um algoritmo, ou uma máquina, né? Que a gente dá uma entrada para o problema A, ela resolve e dá uma saída. Quando eu falo que A reduz para B, seria como
dentro da caixa A, eu tenho uma caixa que resolve o problema B. Então, dado a entrada para o problema A, eu transformo essa entrada de A para um problema B. E da mesma forma a saída de B vira uma saída de A. Então, eu estou usando B, né, para resolver A. Isso é muito interessante porque a gente consegue resultados teóricos do ponto de vista de saber que quando A ele é redutível para B, resolver A não pode ser mais difícil que resolver B, né? Veja só, para resolver A eu estou usando B. Então, para resolver A não pode ser tão difícil como resolver B, né? Porque se A fosse, né, se fosse mais difícil, o que que eu teria? No caso, se B fosse mais difícil, né, o A também seria bem difícil. Pensando assim, ó, se eu pensar que se A ele for redutível para B, agora pensando em marca de Turing e pensando em B aqui como um problema, e se B for decidível, A também tem que ser decidível. Então como seria isso? Deixa eu anotar aqui. O que eu estou falando é o seguinte. Né, então, eu tenho que A reduz para B. Né, vou montar aquele esquema aqui que eu tenho caixinha que resolve A. Aqui eu tenho a caixinha que resolve B, né? Então, o que eu vou ter é primeiro que se A for redutível a B e B for decidível, então vejam só, estou falando que B é decidível. Então eu tenho que o problema B, eu conheço o problema B e eu sei que ele é decidível. Eu sei que é um problema onde eu consigo dar uma resposta, aceito ou ajeito, considerando uma marca de Turing, né? Então eu posso concluir, eu concluo aqui que A é também decidível. Eu posso concluir, né? Se B for decidível, então quando eu for resolver A, ele também vai ser decidível. Outra coisa que eu posso concluir também disso, né? Se A for redutível, né? Se A for redutível a B, e A for indecidível, agora veja que eu estou falando que A é indecidível. Veja que A agora é indecidível. Então, o que eu posso concluir? Eu concluo que B é indecidível também. Decidível. Então, veja só que interessante, ó. Se eu souber né, que existe redução de A para B, eu sei que que o problema A é um problema que eu não consigo decidir, então logicamente B também tem que ser decidível. Veja só que isso faz sentido, porque caso contrário, se eu conseguisse resolver B, eu também conseguiria resolver A por consequência, né? Então, o principal resultado que a gente vai trabalhar é esse aqui. Isso que vai ser útil para a gente descobrir problemas que são indecidíveis, né?
Lembrando, qual problema que eu sei que é indecidível? Um dos primeiros problemas é o problema da parada, né? A gente pode simplificar ele numa linguagem A, dada a marca de Turing, né? Eu tenho uma máquina ali e uma string W. Eu quero saber se M aceita W, né? Esse problema aqui é um problema indecidível. A gente não consegue construir uma máquina de Turing que aceita ou rejeita, né? Então, para esse problema aqui, se a gente considerar esse problema como problema A, se a gente conseguir fazer reduções, a gente consegue caracterizar outros problemas como decidíveis. Continuando aqui trabalhando com decibilidade e fazendo a demonstração usando redutibilidade, eu vou construir essa linguagem aqui, VMT, onde eu vou ter uma descrição de uma máquina M, né? Lembrando que é uma string, tal que, né, no caso M é uma máquina de Turing, e a linguagem dessa máquina é vazia. Então, essa aqui é uma descrição de uma linguagem. O que eu quero fazer é saber se MT é decidível, né? É isso aqui que eu quero provar. No caso, eu vou provar que ele é indecidível. Vou provar que é indecidível. E para fazer isso, né, para a prova, eu tenho que encontrar um outro problema que eu sei que é indecidível. O nosso problema que a gente usa, que a gente mostrou naquela prova dedutiva, foi um problema que a gente chama de AMT, né? Que é dado a máquina de Turing, uma string W. Eu quero saber se, né, aqui é minha máquina de Turing, eu quero saber que que M aceita W. Essa linguagem aqui. Isso que a gente sabe que é indecidível. Sabendo isso aqui, a gente pode aproveitar para fazer as reduções. Então, a redução vai ser o seguinte, né? Eu vou reduzir o AMT para o problema que eu quero provar, que é o VMT, né? Esse problema aqui. Então, para isso, eu vou supor, né? Então, vamos suponha que R aqui, ó, vai ser uma máquina de Turing que decide VMT. Então vamos criar uma marca de Turing S, né? S é uma máquina de Turing que decide AMT. Com isso aqui a gente consegue fazer um esquema de redução. Então o esquema vai ser o seguinte, né? Considerando essa máquina RS, esse esquema de redução, o que eu vou ter, né? Aqui no caso eu vou ter uma máquina que eu chamei de S, uma máquina S, que recebe a entrada do problema, né? MW, que é o problema
AMT, né? Da linguagem AMT, que é basicamente eu saber se a máquina M aceita W, a string W. Só porque eu vou reduzir AMT para o problema VMT. Eu sei que para VMT eu assumi uma máquina R que resolve esse problema, né? Resolve VMT. Então eu vou transformar essa entrada aqui numa entrada para esse problema, que vai ser uma máquina M aqui. E vou dar uma saída, né? Normalmente vai ser aceita ou rejeita. Essa aqui vai ser a saída. Esse é o esquema de redução. Agora, eu tenho que descrever como que é feita essa transformação, né? Dessa entrada para esse problema para esse outro aqui. Para isso, a gente vai criar uma máquina auxiliar. Vamos chamar essa máquina aqui de M1. Que vai ser essa transformação aqui, ó. Vou fazer essa transformação aqui, né? Eu vou criar uma máquina M1 que vai ser sobre essa entrada. Essa máquina M1, ela vai trabalhar da seguinte forma, né? Primeiro, se x for diferente de w, rejeita. E segundo, se x for igual a w, aí ele roda m em w. Essa máquina vai ser isso. Então, o que eu vou ter é se L de M1 for igual a vazio, se somente se M rejeita W. Agora, se eu tiver L de M1 diferente de vazio, isso aqui vai ser... né, eu vou ter se somente se M aceita W. M aceita W. Então, o que eu estou falando? Ó? Eu tenho essa máquina M1, uma string W. Agora eu vou construir uma máquina, eu chamei ela aqui de M1. Essa máquina M1, ela vai ser construída só com a string W. Veja só, porque eu estou dando a string W, é uma string em particular, né? Eu tenho essa string específica W, e eu posso muito bem construir uma máquina M1 que aceita essa string W em específico. Ela vai aceitar essa string W. Ela vai aceitar só essa string W. Agora, se eu sei que se essa máquina só aceita string W, então, se a linguagem for vazia, quer dizer que essa máquina rejeitou W. Agora, se essa máquina não é vazia, então quer dizer que ela aceitou W. O que eu fiz uma modificação nessa máquina M aqui, conhecendo a própria string W, e fiz uma máquina específica para aceitar só W. Ela verifica, ó, x é igual a W. A string é exatamente a string W. Então, se for diferente, ela vai rejeitar. A gente viu que não é difícil, né? Dado uma string, eu construí uma máquina que aceita essa string específica, né? Eu estou pegando a string e dando ela aqui. Ó, você tem string, você conhece string, você consegue construir uma máquina de tudo que reconhece ela. E foi justamente isso que a gente fez. E chamou essa string de máquina M1. E eu construí uma máquina que reconhece a string W. Se ela reconhece a string W, eu sei que essa linguagem aqui é diferente de vazio. Se é diferente de vazio, então quer dizer que ela aceita. Agora, se essa string W for vazia, então quer dizer que ela não reconheceu o W, então ela rejeita. Então esse é o esquema de redução. Então com isso, com essa descrição, eu mostro que essa linguagem aqui ó, é indecidível.
Ora, não tem como eu construir uma máquina dessa, uma máquina R. Se existisse uma forma de eu construir essa máquina R, eu também construiria uma máquina para resolver o meu problema AMT, né? Seria basicamente o meu problema da parada. Então, se existisse uma máquina que resolvesse essa linguagem, eu também conseguiria resolver o problema da parada. Então, eu concluo que essa linguagem aqui também é indecidível. Tá, vamos continuar aqui, vamos mostrar outro exemplo de redução e outro problema que também é indecidível, né? Deixa eu apagar aqui. Tá, então, deixa eu colocar um outro problema. E vamos lembrem dessa linguagem aqui, né? Simplesmente, ó, eu dou uma máquina, eu quero saber se essa máquina é string vazia. A linguagem dessa máquina é string vazia. Eu estou dizendo que essa máquina não reconhece nenhuma, ela rejeita todas as entradas, né? Porque o resultado dessa máquina é uma string vazia, né? Então é uma máquina que rejeita tudo aqui. Vamos armazenar essa linguagem aqui, porque agora a gente incrementa essa linguagem na nosso conhecimento sobre linguagens indecidíveis. Que eu posso fazer isso? Vou mostrar em seguida. Mas vou definir um outro problema. Vamos chamar de EQMT, que é da seguinte forma, né? É dado uma máquina M1 e uma máquina M2, né? No caso M1 e M2 são máquinas de Turing. E a linguagem reconhecida por M1 é igual à linguagem reconhecida por M2. A pergunta é que MT é indecidível? Isso aqui que a gente quer saber. Para eu demonstrar isso, né, que é a prova disso, que essa linguagem também é indecidível, né, suponha que uma máquina de Turing R decide QMT. Então eu vou assumir aqui, né? Isso aqui é uma prova por absurdo. Eu estou supondo que existe essa máquina, né? E essa máquina ela consegue decidir sobre essa linguagem. Se existe uma máquina dessa, a gente pode construir uma máquina de Turing que resolve, né, que decide o problema VMT, né, que é o problema que a gente viu anteriormente, que para ver se a linguagem é vazia. E a solução seria da seguinte forma, né? Eu estou fazendo uma redução aqui, ó. Estou reduzindo o VMT para EQMT. Estou fazendo a redução do VMT para EQMT. E vai ser o seguinte caso. Então, vamos chamar essa máquina aqui de R. E aqui, para essa máquina R, desculpa, essa aqui vai ser a nossa máquina S. Eu chamei, né, QMQ, construindo uma máquina de Turing S, aqui, né, que decide VMT. Então, aqui, ó, S decide VMT. Então, a entrada vai ser uma máquina M, né? A gente vai ter uma descrição de uma máquina M aqui. Eu quero saber, ó, né, esse problema aqui, VMT, ele fala, ó,
ele vai ver se L de M é vazio, né? Então, dado isso aqui, eu sei que vai existir, né? Eu suponho por absurdo que existe essa máquina R e R decide que MT. Então, se ela decide que é MT, eu posso pegar essa entrada aqui M e fornecer como entrada para essa máquina R. Só porque agora eu vou dar essa própria máquina M e vou criar uma máquina M1. Vou chamar ela aqui de M1 aqui. Uma máquina M1. Essa máquina M1 é uma máquina bem besta, né? Onde M1 é a máquina M1 é uma máquina de Turing que rejeita todas as entradas. Então, M1 vai rejeitar todas as entradas. Então, vejam só o que acontece. Se essa máquina aqui, M1, ela rejeita todas as entradas, a linguagem dela é vazia. Eu assumi que R, ela decide sobre o problema EQMT, que é justamente esse problema aqui, ó. Ele vai comparar uma máquina com outra. Se eu sei que M1 é vazio, então ela vai retornar aceita só se M é vazio também. E ela vai retornar rejeita caso contrário, né? Se M não é vazio. Então com isso eu consigo, se existisse essa máquina aqui que conseguisse comparar duas linguagens, né? Se existisse uma máquina dessa, eu também resolveria o problema VMT, que é para dizer se uma linguagem é vazia. Só porque, ora, eu sei que não existe, né? A gente já mostrou que, né, que esse problema não é decidível. Logo, eu concluo que EQMT é indecidível. Esse problema aqui também é indecidível. E é interessante, se a gente parar para analisar esse problema aqui, eu estou falando, ó, eu tenho uma máquina M1 e uma máquina M2, elas fazem a mesma coisa, né? Elas têm o mesmo resultado, a mesma resposta. A gente sabe que a máquina de Turing é um algoritmo, né? O que eu consigo descrever na máquina de Turing é o que eu consigo construir como algoritmo. Então seria como se eu tivesse um programa que, dado dois algoritmos, me fala, ó, eles dão a mesma resposta. Mas esse resultado mostra, né, em termos teóricos, que a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente não consegue decidir se dois algoritmos vão dar o mesmo resultado ou não, né? Então isso que é bastante interessante, é um resultado teórico bastante interessante.